super quarta de novidades e mistérios. Você está acompanhando o Curadoria de número 36. Super quarta é quando coincide a decisão de taxa de juros nos Estados Unidos e no Brasil. E geralmente numa quarta, por isso super quarta. Nem toda super quarta tem novidade, mas dessa vez nós temos duas, não necessariamente boas. Já aviso desde o princípio, e episódio gravado em tempos de Copa, então sempre que tiver alguma relação à Copa do Mundo em curso, vamos fazer. O efeito Jabulani, né, que é aquela bola que fazia movimentos curiosos e amedrontava goleiros na Copa da África do Sul em 2010, estará muito presente por aqui, o efeito Jabulani, nesse episódio. E esse é o maior problema. Vamos então para a primeira decisão, a decisão nos Estados Unidos. Por lá, manutenção dos juros em 3,5% a 3,75%, que lá é por faixa, né, não é por meta direta como aqui no Brasil, em uma decisão unânime, 12 votos a 0, com um comunicado curto e uma coletiva que dá o tom das mudanças que virão por aí, agora que é a primeira decisão, né, agora que se iniciou a gestão do Walsh, né, substituindo o Powell. O comunicado ele é tão curto que dá para apresentar a vocês praticamente numa tradução livre. E lembrando que o que é mencionado nos episódios como fonte, você pode procurar na descrição depois, que vai estar ali os links. Esse é mais um caso. Vamos então a esse comunicado bastante curto do FONC. O FONC, Federal Open Market Committee, né, o Copom do Fed, aprovou o seguinte comunicado em uma votação de 12 votos a 0. O comitê decidiu manter o alvo de juros do Fed na faixa 3,5% a 3,75% para perseguir o duplo mandato da instituição, inflação em 2% e pleno emprego. O comitê também confirma que seguirá mantendo amplas reservas no sistema bancário. A atividade econômica está se expandindo a passos sólidos, apesar da elevada incerteza cuja origem, em parte, vem do conflito no Oriente Médio. Crescimento de produtividade e de investimento em capital estão fortes. Ganhos no mercado de trabalho continuam positivos, com a força de trabalho e o desemprego se alterou pouco, né? Os ganhos no mercado de trabalho continuam positivos e o desemprego pouco se alterou. A inflação permanece elevada em relação ao objetivo de longo prazo de 2%, em parte refletindo choques de oferta que levaram a aumentos de preços em certos setores, como o de energia. O comitê reafirma que irá entregar estabilidade de preços e fim de papo. Mas depois disso, as decisões que são tomadas nos Estados Unidos, além desse comunicado, depois tem a ata explicando melhor, tem uma coletiva de imprensa com o banqueiro central. E na sua primeira coletiva de imprensa, o Walsh já mostrou que vai trazer muitas mudanças. Uma das grandes mudanças que ele colocou na mesa, que vão ser trazidas agora, é que a gestão dele vai buscar atuar em 5 frentes diferentes de trabalho no Fed. A primeira das frentes, comunicações. O Walsh é um crítico de coisas como o dot plot do Fed, né, que é aquela atualização que acontece até o presente momento de 3 em 3 meses, onde os votantes no Fed colocam as suas expectativas para os próximos períodos, né, final do próximo ano, final do outro ano, longo prazo e tal. Ele é contra isso. E ele afirma que as comunicações do Fed precisam ser mais assertivas e enxutas, para não deixar o mercado interpretando muita coisa, pensando o que é que vem a seguir. Segunda frente de atuação que ele falou que a gestão dele vai perseguir. Balanço do Fed. O balanço do Fed atualmente tem 6,7 trilhões de dólares em ativos. E ele irá passar por revisões de custo-benefício nesses ativos para ver o que vale a pena manter, o que vale a pena vender, né, colocar no mercado novamente. E é importante lembrar que o Walsh, sobre esse assunto, sobre o balanço do Fed, em diversas ocasiões anteriores já disse que esse balanço poderia ser consideravelmente menor do que ele é. Terceiro ponto, uso e confiabilidade de fontes de dados existentes. O Fed, sob a batuta do Walsh, vai avaliar com mais afinco quais são os locais, quais são as bases de dados que eles coletam para embasar os modelos internos e tomar as decisões futuras no Fed. Quarto ponto, produtividade no mercado de trabalho em uma era de transformações.
Essa frente de trabalho, segundo o que o Walsh comentou na coletiva, vai atuar sobre o entendimento de mudanças estruturais no mercado de trabalho dos Estados Unidos, para entender como que a produtividade do mercado de trabalho está sendo afetada por lá após a inserção de certos avanços tecnológicos, como inteligência artificial, que foi citada diretamente por ele nesse momento da coletiva. E o quinto ponto, a quinta frente de trabalho que o Walsh disse que a gestão dele vai perseguir, né, como presidente do Fed, é framework de inflação. Nesse ponto aqui, ele reforçou que a meta de inflação dos Estados Unidos é rígida, de longo prazo, de 2%, e que essa frente de trabalho em específica ficará responsável por entender de que maneira mais eficiente a transmissão da política monetária pode fazer com que o Fed ancore as expectativas. Se isso pareceu muito economês, um banco central, ele não decide somente os juros, ele define, ou ele ajuda a definir como que aquele juro para cima ou para baixo vai chegar na ponta final. Esses são, de maneira muito resumida e pouco tecnicista, os chamados canais de transmissão. Então, ele colocou que ativamente o Fed vai estar correndo atrás de entender como os canais de transmissão vão fazer para o Fed ancorar melhor as expectativas. Seria basicamente isso. Opinião. O Walsh chega com uma visão nova que busca oxigenar a atuação do Fed. Ao mesmo tempo que dá a entender que o Banco Central dos Estados Unidos precisa opinar menos, ele também coloca na mesa explicitamente frentes de trabalho mais amplas. Como é que isso vai acontecer em termos práticos? Não dá para saber. A gente vai descobrir ao longo das próximas decisões tomadas. Eu sugiro que seja acompanhado pelo menos um ano de decisões tomadas antes de se chegar a qualquer conclusão. Antes disso, realmente não dá para cravar nada. Mas, a princípio, esse compromisso forte, já sinalizado, inclusive com a quinta frente de trabalho, esse compromisso forte com a ancoragem da inflação, parece sinalizar, neste momento, com as informações que a gente tem, com essa primeira decisão, com essa primeira coletiva, isso parece sinalizar que a gestão do Walsh tende a ser tão hawkish, ou talvez até mais hawkish, do que a gestão do Powell. E isso significa, em termos práticos, que é possível que ele seja ainda mais cauteloso com a condução dos juros perante a inflação. E, claro, a gente vai descobrir isso com as próximas decisões ao longo dos próximos períodos, mas talvez, muito provavelmente, isso signifique que a política de juros mais altos por mais tempo tenha vindo para ficar mesmo, ela vai continuar. Muito cedo para afirmar qualquer coisa, para cravar qualquer cenário, até mesmo saber se vai ter alguma influência direta ou não do Trump. Inclusive até o Trump comentou ontem, depois dessa decisão, né, falaram, olha, então, né, mantiveram os juros, estão falando até de aumentar, e o Trump já desconversou, tanto faz, beleza, né, o próprio Trump que recentemente estava falando, não, porque eu escolhi um cara que agora ele também entende que os juros têm que cair. Muito cedo para cravar qualquer coisa, tá, pessoal? Para banqueiro central, a gente tem que observar as decisões tomadas e não acho que fulano falou, ver as decisões. Ele colocou na mesa qual que é o framework que ele vai perseguir, né, como gestão. Agora a gente vê como é que isso vai se transmitir na realidade. Vamos dar tempo ao tempo. E é uma recomendação essa que vale para qualquer troca de banqueiro central em qualquer lugar do mundo. E agora vamos para a decisão de política monetária no Brasil. Se você achava que só tinha mistério no Tio Sam, senta na cadeira que vem mais um pouquinho agora, só que ao som de cuíca. Sobre a decisão brasileira, a gente teve um comunicado após a decisão em um tamanho padrão, não muito diferente do que já vinha acontecendo, mas os destaques são os seguintes. Ambiente externo segue desafiador, com o conflito no Oriente Médio ainda não resolvido, pressão sobre commodities, principalmente em mercados emergentes, como é o caso do mercado brasileiro. Domesticamente, a atividade mostra aceleração no primeiro trimestre e as inflações cheia e subjacentes seguem se distanciando da meta, que é 3%, nunca devemos nos esquecer desse detalhe. No Focus, se espera 5,3% de inflação para o final de 2026 e 4,1% de inflação para o final de 2027. E nos modelos internos do Banco Central, espera-se 3,7% para o intervalo relevante de tempo observado, que no caso agora é o quarto trimestre de 2027.
Riscos para a inflação, tanto de alta quanto de queda, seguem elevados. Presta atenção que nesse ponto tem um efeito Jabulani muito forte aqui. Riscos de alta, que são elencados pelo Banco Central. Desancoragem seguir por mais tempo, com potenciais choques secundários vindos de petróleo e derivados, e também questões climáticas que podem impactar o agro. Aqui eles não citaram isso, mas por questões climáticas, entenda o El Niño, que tende a ser mais forte e tudo mais, mas isso não foi citado diretamente. Segundo ponto de risco de alta, o hiato do produto continuar mais positivo pelo lado da inflação de serviço, ou seja, a economia está crescendo mais do que ela tem capacidade, principalmente pelo setor de serviços, isso puxa a inflação para cima. Câmbio mais depreciado e estímulos à demanda agregada que mantenham o PIB crescendo acima do potencial e dificultem os canais de transmissão, como já falamos agora há pouco, o que são canais de transmissão. Embora não de maneira muito aprofundada, mas enfim, dá para a gente trazer isso de maneira um pouco mais aprofundada mais adiante para vocês. Né? E dificultar os canais de transmissão da política monetária, na prática, é dificultar que a política monetária busque o seu objetivo principal. E como riscos de baixa, o Banco Central elenca 3. Economia desacelerar mais do que o esperado, desaceleração global pelo choque do petróleo e derivados, e commodities caírem puxando a inflação para baixo. O comitê reafirma que a inflação está e segue desancorada e segue se distanciando da meta para cima. Ainda assim, os juros estão no patamar contracionista há tanto tempo que eles já reconhecem que isso desacelera a economia. De olho para essa dualidade, né, de um lado a inflação indo para cima e de outro lado a economia já desacelerando, eles reforçam que vão tomar as próximas decisões olhando dados mais recentes e como é que esses dados impactam o horizonte relevante, mas sempre de olho em levar a inflação para a meta. Com as condições que eles estão vendo e as tomadas de decisão que eles pretendem ter com os dados que forem chegando, o Banco Central espera atualmente uma convergência para a meta de 3% no primeiro trimestre de 2028. E ao final, comunicam a decisão, né? Reduzir 25 basis points a Selic para o patamar de 14,25. Opinião. Pessoalmente, como economista, me agrada bastante a gestão do Galípolo pelas comunicações que são feitas, mas dessa vez eu tenho um puxão de orelha para dar. Por qual motivo o comunicado, né? A ata vem mais adiante, a gente vai poder confirmar ou entender melhor o que é que foi dito ali. Mas por qual motivo essa comunicação pós-decisão deu tanto a entender que não faz nenhum sentido baixar os juros e mesmo assim os juros foram reduzidos? É quase como se falassem assim, ó, bem nas entrelinhas e bem diretamente. A inflação está piorando, a economia está crescendo acima do potencial, o que também puxa a inflação, o governo segue inflando a demanda, o que também puxa a inflação, mas mesmo assim a gente vai reduzir os juros. Não me entendam mal, tá? Eu também gostaria que a Selic fosse bem mais baixa, estruturalmente, inclusive, né? Não baixou ali e depois volta. Que baixasse, ficasse ali de 8% a 10%, até um pouco menos, mas ficasse por ali. Não precisasse ter essa bagunça que é ir para 2 dígitos, aí volta, e daí vai de novo. Essa loucura que complica mais a economia real, no final das contas. Mas é muito esquisito que venha uma comunicação que dá a entender que o caldo está entornando e na decisão vem de forma unânime que o caldo está entornando, mas se aumentar um pouquinho mais o fogo não tem problema. É no mínimo esquisito. Uma outra falha, a meu ver, na comunicação é que é o seguinte, não tem problema você não contar quais serão as suas próximas decisões, né, que é o tal do forward guidance, que diga-se de passagem, o Walsh também é contrário, né? Essa parte do o Fed está falando demais, a comunicação deveria ser mais enxuta, também entra nesse ponto. Ele também é contra essa história de ficar falando as próximas decisões, porque os dados mudam e tudo mais. Mas enfim, uma coisa é você não contar as próximas decisões. Mas outra seria, a meu ver, importante em uma situação como essa, para pacificar os ânimos, você ter sinalizado uma pausa nesse momento. Porque, de novo, não parece fazer sentido nenhum a comunicação passar o tempo inteiro falando, ó, a inflação desancorou, o mercado de trabalho está aquecido, a economia está aquecida. A inflação desancorou, o mercado de trabalho está aquecido, a demanda está aquecida, e no final você falar assim,
Ah, mas não tem problema, a gente vai baixar o juro. Então, assim, poderia ter sinalizado, dado o tom da comunicação, que, ó, a gente baixou e agora a gente vai ficar de olho. E isso não aconteceu. A meu ver, uma falha. Se a comunicação do Banco Central vai numa direção e a decisão vai em outra, isso é um problema. Isso é um problema muito mais amplo do que vocês podem imaginar. Por exemplo, se a gente for sinalizar o quão problemático é isso, vale a gente lembrar a gestão anterior, à do Galípolo, que em uma reunião foi basicamente adiantada em um evento privado de uma corretora em Nova York e tudo mais. Então, assim, Banco Central não é para isso. Banco Central não tem que olhar para esse tipo de coisa. Banco Central tem que olhar para a tomada de decisão de maneira muito racional e levando em conta os efeitos que as decisões tomadas têm sobre a economia prática. Não adianta você comunicar uma coisa numa direção, olha, está piorando, está ficando difícil, não vai dar certo, e em outra direção você toma a decisão. Isso não faz muito sentido. Que o Banco Central possa realinhar os seus chakras ou o que quer que tenha sido desalinhado antes da próxima decisão. Porque se esse tipo de coisa continuar, esse desbalanceamento entre comunicado e decisão continuar, isso é uma das piores coisas que pode acontecer para a condução de política monetária, de uma autoridade monetária. Só reforçando, como já foi dito ao início desse episódio, nem sempre Super Quarta vai ter episódio, tá? Porque às vezes, se não tiver nada de muito relevante, de muito diferente, você pode acompanhar por algum outro lugar, não tem problema. Agora, como a gente teve lances nível Ronaldinho Gaúcho no auge, tanto no Tio Sam quanto em Terra Brasilis, dessa vez a gente sentiu que era necessário marcar presença em um episódio. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e de deixar a sua visão nos comentários. Caio Augusto aqui em 18 de junho de 2026. Até o próximo Curadoria.